Ótimo sabadão para vocês, galera. Boa noite. Hoje estaremos falando aqui sobre fisioterapia. Estamos aqui com a doutora Kátia. João Dornelles, meu amigo. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui. E o assunto é maravilhoso. Fique conosco até o final, hein? Você vai gostar dessa entrevista. Doutora Kátia. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco sobre a minha profissão, né? É muito importante. Nessa área da fisioterapia, todo o tratamento que vocês fazem, vocês têm uma idade específica? Tem uma idade que tem uma procura maior, acidentes, reabilitação, né? É a área que, assim, que ela é mais visada é a área da ortopedia, né? Em clínicas, assim, no geral, é a ortopedia. Que é pacientes que sofrem algum tipo de trauma, né? Alguma lesão e tal. E... Doenças crônicas também, né? Doenças crônicas também. Fibromialgia, artrite reumatoide, artrose, essas doenças articulares em geral, né? Doutora Kátia, é uma pergunta que, a nível popular, as pessoas não confundem a fisioterapia com o exercício físico, não? Ou é a mesma coisa, ou existe uma diferença? Não, a fisioterapia, ela é uma reabilitação, né? A pessoa, quando geralmente procura fisioterapia para tratar, né, igual como eu tinha falado antes, alguma disfunção, quer dizer, algum processo inflamatório, né, um trauma que ela sofreu. E aí a gente vai trabalhar para recuperar a função, né? E aí depois ela pode fazer um processo de reabilitação com o Pilates, que a gente trabalha muito também, usando o método Pilates para reabilitar, né? Para a pessoa recuperar a mobilidade e a força muscular. Mas ela não, na fisioterapia mesmo, assim, no processo de reabilitação, não é só atividade física, né? A pessoa não chega achando que está indo para uma academia, Pilates, entendeu? Ela chega mesmo para reabilitar ali, tratar. Para sofrer aquelas dores da reabilitação, né? E dentro das dores eu vou na maquininha de choque. Isso, essa maquininha. A maquininha, ela é o terror de todo mundo. Todo mundo que eu já conversei tem o medo da maquininha. Vocês usam lá também. Eu já fiz uso da maquininha, eu já fiz uso. E assim, não fiz tempo prolongado, mas fiz. No joelho? Foi no joelho. Ela tem uma intensidade que às vezes dá um choque mais forte e mais fraco, mas é um choquinho. O que esse choque tem a ver com a reabilitação e por que mais forte e por que mais fraco? Esse choque é uma eletroestimulação, né, que a gente faz, usa para o quê? Analgesia, é o TENS que a gente fala, né, que a gente chama, que usa na fisioterapia para analgesia, mas tem o choque também para fortalecimento, que é corrente russa, o FES, né, que a gente utiliza para ajudar a recuperar a força. Quando a pessoa não consegue, por exemplo, levantar, esticar uma perna, aí usa para ajudar, né, ela fazer o movimento. Agora, esse daí, para analgesia, é o mais utilizado, né? Que é para aliviar a dor, né? Ele ajuda a aliviar a dor e depois que aliviou aquela dor, a pessoa vai conseguir fazer os exercícios que a gente vai prescrever para ela, né? Ajudar. Mas não tem... Assim, essa questão da intensidade tem um limiar sensorial e um limiar motor. Dependendo da necessidade do paciente, ela não pode atingir o limiar motor porque a pessoa pode ficar com mais dor depois, entendeu? Aí algumas é limiar sensorial, outras você atinge um limiar motor. Dependendo do tipo de dor que a pessoa tá sentindo, né? Uma curiosidade, isso aconteceu comigo, não sei se acontece com todos os pacientes, né? Quando eu estava nas sessões da maquininha, do terror, que a menina vinha com a maquininha, eu falava, pelo amor de Deus, me dá uma paulada e tudo. Aí, o que acontecia comigo? A minha perna, ela tinha movimentos involuntários. Às vezes ela retraía, ou ela esticava, ou torcia. Porque como eu ficava bem relaxado, né? Aí acontecia isso, às vezes a perna virava, ou às vezes ela encolhia ou esticava, dependendo da posição que eu estava. É comum ou
Foi o meu caso. É aquilo que eu falei, que ela provavelmente colocou num limiar motor. Limiar motor é que vai gerar um movimento. Que legal. Um tremor no músculo e tal, entendeu? Aí faz esse movimento involuntário. Isso, exatamente. É comprovado mesmo que funciona, e aí, né? depende do caso, entendeu? Não é todo caso como se usa indiscriminadamente. E o paciente que ele já chega, digamos, mal acostumado. Entendi. Entendeu? Ele chega, quero fazer choquinho. Quero fazer choquinho. E nem sempre o tipo de dor que ele tá, ele vai resolver. O choquinho. É porque vicia. Por exemplo, ele incomoda, mas ele vicia. Isso, exatamente, vicia. A dor que ela surge quando você faz um movimento, o choquinho ele não vai resolver. Entendi. Entendeu? É aquela dor aguda, aquela dor ali que tá o tempo todo te incomodando, e aí ela vai ajudar. Porque às vezes é isso, aquela dor tá tão ali intensa. Parada, movimentando, ela continua doendo. Nível... A fibromialgia, ela tem também esse tratamento? O choque ou não? A fibromialgia, então, não é o tipo de coisa que resolve. Porque a fibromialgia, ela tem muita relação com o psicológico, emocional, Olha entendeu? só, emocional. Paciente com depressão. Sério? E aí, é uma dor que ela é crônica. Ela não cessa, não, entendeu? Então, o que ajuda mesmo, que tem comprovação, é o exercício físico. Para quem tem fibromialgia, E o nervo ciático? Como trataria ele na fisioterapia? Ou não, na fisioterapia não mexeria? Porque é uma dor infernal. Então, é uma dor de parto, que eu chamo do nervo. As pessoas chegam, né? Com o nervo ciático, a dor de parto. Essa questão, eu tô com dor no nervo ciático. E muitas vezes não é. Às vezes é muscular, ligamentar. Porque as dores, elas podem irradiar, e nem sempre essa irradiação é por conta de comprometimento nervoso. Pode ser ligamentar ou muscular mesmo. Mesmo com dor, a pessoa tem que procurar o exercício físico, doutor? Mesmo com dor. O exercício físico dele, padrão ouro mesmo no tratamento da dor. Mesmo no limite dele, vai indo, né? E esse é um desafio muitas vezes pra gente. Porque é aquilo que eu falei, o paciente chega, aquilo, né, mal... Quer ali deitadinho, choquinho, ultrassom, calorzinho. Olha, o choquinho, os pacientes querem que você correu. Tem aquela lâmpadazinha também, você correu do choque e os pacientes dela gostam. Gosta do choque, né? Eu, por exemplo, eu já tive um problema no ciático, nervo ciático. Eu só consegui resolver com exercício físico. Com exercício físico. Foi só com exercício físico. Caminhada. Musculação, mas principalmente caminhada. O médico falou pra mim, faz caminhada. Exercício de força. De ganhar músculo, na verdade, não importa qual porque assim, tem gente que você tem que fazer natação, você tem que fazer musculação, você tem que fazer... Não importa o exercício que você escolha. Faça algum exercício. Vai caminhar, O importante é se movimentar. E começou igual no meu caso, a caminhada resolveu. Isso. Nunca mais eu tive. Eu já tenho 10 anos que eu não tenho problema. Mas eu faço a minha caminhada normal de 1 hora por dia, mas, por exemplo, se eu precisar de caminhar, vamos fazer uma ilustração aqui, de Taguatinga para Samambaia, se precisar, eu vou vou sem problema nenhum. Por quê? Porque o meu corpo já está condicionado a isso. E isso me ajuda, porque eu não tive mais nenhum problema no ciático. E aí eu vejo assim, muitas histórias. Quando você tinha esse problema no ciático, você não fazia nada de atividade, né? Não, fazia nada não. Não foi isso. Aí eu fiquei muito ruim, que eu não conseguia caminhar mesmo. Ou alguém me carregava ou uma cadeira de rodas. Meu Deus. E uma dor, como eu falei, dor de parto. Porque não tem posição. Sim, ela pode causar isso. Não tem posição nenhuma. E aquela dor aguda que ela pega aqui em cima e vai até na ponta dando pontada, choque, né? E uma irritação, porque dor causa uma irritação no ser humano violenta. Aí que o médico, olha, vai tomar os analgésicos, mas vai caminhar, que você vai ver que muda. E pronto, fui caminhar, resolveu o meu problema, mas eu falo o seguinte, eu falo para as pessoas, olha, é bom ouvir quem já teve o problema, mas não está diagnosticando, não. Procura um profissional da área, porque o que deu certo para mim pode não dar certo para você nem para você. Então, quem vai avaliar é o profissional que estudou para isto,
e vai pedir exame, vai fazer e vai te dizer, olha, o seu caso não é isso, o seu caso é assim. Porque às vezes as pessoas têm mania de falar assim, eu tava com dor de cabeça aí, eu tomei 2 copos de café, passou a dor de cabeça. Acabou, todo remédio agora é copo de café. Não é. A avaliação ela é sempre individual, né? O tratamento é individualizado. Não existe protocolo. Né? Entendi. Não existe protocolo. Você chegou lá com dor no glúteo, ele também, vamos fazer a mesma coisa. Não tem que avaliar para entender o contexto de cada uma, a história. Eu faço assim, ó, eu faço sempre as pessoas, eu ensino, eu vivo isso. Você tem que entender que o ser humano é indivíduo. Não é uma série, ele é indivíduo. Então, o que deu certo para mim, pode não dar certo para você. Porque, por exemplo, eu consumo muito açúcar. As pessoas que estão perto de mim assusta, cara, com o consumo de açúcar que eu consumo. Só que eu consigo eliminar esse meu açúcar assim, na minha própria atividade de trabalho, que muitas pessoas não conseguem. Então, fala assim, olha, o seu açúcar, se você não faça o que eu faço, por quê? Porque o meu corpo está condicionado, eu consumo muito, mas o meu gasto físico, por exemplo, eu não pego o meu carro para me andar 10 quilômetros, a não ser que eu vou carregar peso, estou comprando, mas 10 quilômetros para mim eu ando a pé, 5 quilômetros, eu vou trabalhar todos os dias e volto de pé. Então eu consumi, e eu movimento, apesar de eu trabalhar no escritório, se eu não movimentei, se eu não peguei, aí eu vou caçar um jeito de fazer isso, então certinho. Eu queimo toda a energia que eu tenho. Então açúcar, eu não posso fazer exame. Pode fazer o cabo, não acumula. Não acumula, porque a minha atividade diária consome. Já tem pessoas que só de passar perto do pacote de açúcar já está passando mal. Mas por quê? Porque é sedentário. Então eu falo assim, vocês têm que entender que cada indivíduo é diferente. Por exemplo, eu não posso comer couve. Se eu comer couve, me faz mal. Eu passo mal. Se eu comer couve, eu passo mal. Couve e beterraba. Essa semana eu bebi suco de beterraba, eu tava falando para ele. Mas eu já bebi o suco da beterraba, sabendo que no outro dia eu ia ter um dia ruim. E eu tive um dia ruim mesmo. Não foi tão ruim como antigamente, que como eu já sabia, eu já me precavi, já sabendo, mas eu sabia que eu estava com um dia que eu ia sentir muitas dores, que eu ia ser mais lento. Mas já tinha muitos anos que eu não tomava um suco de beterraba, eu não resisti. Agora, a alimentação influencia demais também, não influencia? O álcool, né? O álcool detona a pessoa, né? O álcool detona. O álcool detona muito a pessoa. Mas assim... Depende muito mesmo do estilo de vida como todo da pessoa, né? Não é só uma coisa, é multifatorial. A dor, ela é multifatorial. Nossa. Não tem assim, a pessoa chega, será que foi o meu colchão, o travesseiro que eu troquei, a cadeira? Não tem nada de influência nisso. Na verdade, a gente fala que essa questão por exemplo, você pode ficar o dia todo aí nessa cadeira, não é a cadeira. É o tempo que você permaneceu sentado na cadeira. E aí vai tensionar, então, né? Doutor, você ensina a pessoa a se cuidar, né? Fazer atividade. Fazer atividade. Né? A gente sempre procura estimular isso, atividade. Terminou a fisioterapia, o tratamento, busca alguma atividade física. Tem que ser, e é pro resto da vida. Né? Pro resto da vida. Adequar a alimentação. Adequar a alimentação. E a atividade física, ela é imprescindível. Eu ensino nos meus treinamentos que eu falo para a pessoa o seguinte, qualquer serviço que você esteja fazendo, não faça ele prolongado. Seu trabalho, tire períodos para você quebrar a rotina. Quebrar a rotina. Né? Tira um intervalo, vai tomar um café, vai... Isso, subir a escadinha, né? Levanta da cadeira, caminha um pouquinho, exatamente. Porque é melhor para o cérebro e é melhor para o seu corpo. Tá? Eu, por exemplo, quando eu tô vendo que o meu nível de estresse está levantando, eu vou para artesanato. Eu faço artesanato. Porque eu fujo 100% da minha realidade. Muda um pouco. Muda. Na verdade, eu mudo 100%, porque eu não, ela falou que eu não trabalho com isso. Eu não trabalho com isso. Mas eu tô vendo que tá indo. O que eu faço? Eu já tenho uma oficina em casa com minhas ferramentas lá. Agora eu falei que eu fiz o piano. Fiz um piano de tubo de PVC. Então, ali, se você ver, é igualzinho. É uma terapia. É uma terapia. Né? É o que gosta. Sai da rotina. Porque agora ela falou, a pessoa, não é a cadeira, é o tempo de exposição. Exatamente. Que as pessoas precisam ter. E é em todas as áreas. Mas a hérnia cervical, o que a senhora tem a dizer sobre isso na fisioterapia?
A hérnia, na verdade, independe da localização, né? Cervical, torácico, lombar, mas as regiões mais comuns são cervical e lombar. E a cervical é uma área sensível, né? Delicada de tratar, porque a hérnia tem essa questão, a pessoa vai, faz o exame lá, deu hérnia, já fica com aquele, meu Deus, estou com a hérnia, o que é isso, né? Não tem cura. Não é. Depende do grau dessa hérnia. Entendeu? Que ela pode causar algum comprometimento nervoso, comprimir o nervo e causar essa sensação de dormência, fraqueza. Geralmente a intervenção cirúrgica é mais quando a pessoa começa a ter perda da função. É a perda de força mesmo, entendeu? Não sente alteração de sensibilidade, essas coisas. Aí é uma indicação cirúrgica. Fora isso, evitar o máximo. Tá com dor ali, aquela dor... Fisioterapia e atividade física. Tanto para lombar quanto para cervical, torácica, lombar, qualquer uma. Atividade física, tá vendo? É importante. Eu estou associando algumas coisas, porque o que mais leva a pessoa para fazer a fisioterapia? Dor. O que mais? O que existe os traumas, sim, mas geralmente a pessoa, quando ela já está com trauma, ela já é encaminhada imediatamente, involuntariamente mesmo, já encaminha. Isso, a dor é a pessoa que, na maioria dos casos, vai procurar. Eu, por exemplo, quando eu estava com esse problema que eu que procurei, não foi indicação médica, você vai fazer, não. Eu que procurei. Eu que fui lá no instituto, lá na clínica lá, e procurei para poder fazer, porque estava me incomodando de sobremaneira. Então estava atrapalhando a tua vida, né? Atrapalhando a minha vida, porque... Só remédio em cima. Era os dois joelhos, então você imagina... Os dois, caminhar com dor. Mas nada. Do nada. Trabalhar com dor. Mais tarde eu fui descobrir que tinha a ver com o ácido úrico. Era gota. Era gota. Mais tarde eu vim descobrir. Mas... É uma doença reumática, doutor? Gota. Aí então o emocional influencia no caso dele também. Nesse caso aí não, né? Porque a gota tem mais a ver com essa questão alimentar. O hábito de vida mesmo. Então o paciente chega lá com esse diagnóstico, vocês falando sobre a nutrição, já vai melhorar 70% da vida dele, né? Na verdade, a gente procura fazer assim, a nossa parte, né? A gente geralmente só indica caminho e tal, para falar para a pessoa, procura um psicólogo, um nutricionista, né? E cada um, porque a ideia é essa, ninguém invadiu o espaço de ninguém. Né? Que é o importante. Essa parte do psicólogo é porque a pessoa chega muito para baixo, né? É difícil ânimo, alguém com dor ficar deprimido. Deprimido. Né? E irritado, a dor, né? Ela consome a energia da gente. E quanto mais se cronifica, pior é. Entendi. Porque às vezes você sente uma dorzinha, toma aqui um remedinho, vai tomar. Vai mascarando, né? Isso, vai mascarando. Aí quando vai procurar um negócio, quanto tempo que eu vou... É aquele milagre. Se em 10 sessões eu vou ficar, fiz 10 sessões e fiquei boa, mas... A pessoa leva 20 anos dando remedinho e depois numa semana quer tá resolvido, né? E principalmente que hoje está até melhor, mas mais no passado a fisioterapia ela nem era levada a sério. Não se levava a sério. Ela, na verdade, ficou abandonada, vamos colocar assim. Ela ficou mais assim em evidência depois da pandemia. Entendi. Que muita gente entendeu a importância, principalmente em ambiente hospitalar. Né? Em ambiente hospitalar, ninguém imaginava que é o fisioterapeuta que monitora o quadro clínico. Não, o quadro clínico não. O aparelho lá, que agora deu um branco, gente, esqueci. Ventilação mecânica. Ventilação mecânica. É o fisioterapeuta que monitora aquilo ali, fica, entendeu? Nossa, também, né? Que faz a intubação também, é eles? Não, é o médico. É o médico, né? Assim. Mas a monitoração do equipamento... Depois o monitoramento é o fisioterapeuta que faz. Que vai controlar todos os parâmetros, né, da ventilação do paciente, tudo. Nossa, eu não sabia, eu aprendi isso agora, sabe? Eu não sabia também não. Pois essa parte é o fisioterapeuta que faz. E agora depois da pandemia, mais pessoas procurando fazer a faculdade de fisioterapia, né? Porque como ela ficou mais em evidência, né? Eu digo por quê? Porque no passado era muito confundido o fisioterapeuta com o professor de educação física, né? Foi muito confundido isso. As pessoas achavam que era a mesma coisa. Não, eu tô indo pro fisioterapeuta, eu tô indo para
para fazer exercício físico. Por isso que a pergunta minha no início, né? Dessa confusão. E é muito interessante essa que você falou, eu não sabia. Eu acho que os nossos... Agora, o Pilates, ele é uma atividade física, né? Também, Isso, né? Então, aí é onde que começou teve aquela confusão do fisioterapeuta com o profissional da educação física. Eles ficaram bravos quando o fisioterapeuta começou a entrar mais nessa área, né? Fazer os cursos para poder dar também aula de Pilates. Então, para fazer o Pilates tem que ser fisioterapeuta? Não. Não. Fisioterapeuta ou profissional da educação física. Aí pode, entendeu? Dar aula de Pilates. Nossa, e Pilates Mas as faz pessoas milagre. procuram mais com fisioterapeuta. Entendi. Tem muitos estúdios de Pilates, tem alguns dentro de academias, que geralmente é o profissional da educação física. Tem nas clínicas, né? Nas clínicas, e tem estúdios mesmo só de Pilates. Bacana, E aprendemos as demais, pessoas hein? vão procurar a maioria para reabilitar. Tratar. A maioria conta de problema na coluna. Coluna. Ninguém chega no Pilates, eu escolhi o Pilates porque eu não quero musculação. Entendi. Depois que as pessoas se identificam, né, com o método, gosta e fala, vou continuar no Pilates. Pode conciliar a musculação com o Pilates também? Pode, né? Pode. No um caso complemento. Você faz todo dia o Pilates igual a academia? Pode fazer, todos os dias também. Pode fazer. A fisioterapia, ela tem preventivo ou ela é só corretivo? Não, tem preventivo também. Tem preventivo também, né? Só que, mas nesse ambiente, assim, a questão ergonômica, né? Por exemplo, em ambiente de empresas que tem fisioterapeuta que eles contratam para fazer aqueles alongamentos, né? Massagem com os trabalhadores. Mas em clínica, geralmente, o pessoal procura quando está com... É só corretivo mesmo, né? E o preventivo, por exemplo, o Pilates também, né? Que agora as pessoas têm... Está sendo mais preventivo também, né? Mas Isso, mais preventivo. Que bacana, aprendi demais hoje. É interessante, porque eu usei na minha vida, toda a minha vida, eu usei apenas algumas sessões de fisioterapia. Foi só nessa época, né? Mas assim, eu tenho amigos que às vezes levam anos com sessões devido a traumas, acidentes, né? Alguns problemas de saúde, assim, que aí estão sempre nisso. Então é um assunto que eu não tenho muita profundidade e tenho muita curiosidade. Igual, por exemplo, eu venho de uma geração, venho de uma geração em que a gente se confundia muito. O profissional de educação física com o profissional de fisioterapia. Né? Achava que era a mesma coisa, ou assim... Mas isso geralmente é no Pilates que acontece, essa confusão. Você é fisioterapeuta ou profissional da educação física? Não, eu sou fisioterapeuta. Porque agora, profissional da educação física, dando aula de Pilates, geralmente é em academias que você vai ver. Só em academia. Dificilmente, em clínica você não vai encontrar. Vai achar em academia mesmo. Fisioterapeuta, né? Bacana demais, hoje eu aprendi. Foi muito bom. Gostei do choquinho. Do choquinho. Rapaz, o choquinho incomoda, eu não gosto. Mas os pacientes dela gostam. Os pacientes dela gostam. Eu acho que ela põe menos, né? Eu nem gosto muito eu gosto de trabalhar um trabalho mais personalizado. O meu perfil se identifica mais com um trabalho personalizado. Bacana, doutora. Usa a câmera, deixa seus contatos, como te acha. Fala para os nossos... Então... Muita gente, vocês que estão com dores aí, né? Onde te procurar, o que te achar? Eu atendo em 2 clínicas, né? Clínica Vida em Movimento. Vida em Movimento, que fica aqui em Águas Claras mesmo. E na clínica Physiolife, que fica em Taguatinga, Areal Taguatinga, né? Se bem que agora não é mais Areal, né? Arniqueiras. Arniqueiras. E faço também atendimentos domiciliares, né? De reabilitação funcional, atendo como minha área é fisioterapia pélvica e pilates, aí eu faço atendimentos domiciliares, tá? E meu número é 619-8200-1435. Rede social? Rede social é @KA Silva16. Bacana demais. Bacana. Mais uma vez, foi muito bom esse momento que nós passamos aqui. Eu aprendi, tirei algumas dúvidas. Quero
te desejar todo o sucesso da sua carreira. Muito obrigada. Que tenha... eu ponho assim, o sucesso não é só o número de pacientes, é a estabilidade e a estabilidade da marca no mercado. A confiabilidade no seu trabalho. E a mudança de vida para as pessoas. A mudança de vida para os seus pacientes. Muito sucesso e obrigado pela sua presença conosco. Eu que agradeço. Foi muito bom demais. Ótimo sábado, galera. Aproveite o sábado.